Existe quase uma guerra silenciosa dentro do mercado financeiro, que de um lado estão os traders que defendem a análise técnica e do outro os traders que defendem o fluxo de ordens, ou o famoso tape reading. E se você conversar com muitos traders de fluxo, eles vão dizer uma coisa bem direta, que o fluxo é a única coisa que realmente importa no mercado, que todo o resto é atraso, que o gráfico é passado, que o que realmente importa é o que está acontecendo no book e no Times and Trades, naquele momento. E eu sei disso porque eu literalmente fui essa pessoa. Só que hoje eu quero levantar uma pergunta um pouco polêmica. Será que o tape reading realmente funciona para operar commodities? Porque quando a gente olha para os mercados de milho, boi, café na B3, a realidade começa a ser um pouquinho diferente. E existem algumas limitações importantes que quase ninguém comenta. Antes de entrar na parte polêmica, vamos alinhar uma coisa. Tape reading, ou análise de fluxo, é basicamente a leitura das negociações que estão acontecendo no mercado em tempo real. O trader observa o book de ofertas, o Times and Trades, o volume negociado e as agressões dos compradores e vendedores. A ideia é tentar identificar coisas como entrada de players grandes, absorção de ordens, defesa de preço ou desequilíbrio entre compradores e vendedores. Essa é uma técnica muito utilizada por day traders, principalmente em mercado como mini índice, mini dólar e ações. E nesses mercados, o fluxo realmente pode funcionar muito bem. E será que funciona também para as commodities? Então vamos analisar algumas coisinhas aqui importantes. O primeiro ponto é liquidez. Muitas commodities na Bolsa Brasileira têm uma liquidez relativamente baixa quando comparada ao índice e ao dólar. E isso gera um efeito direto no book de ofertas. Entre a melhor compra e a melhor venda, existe um spread muito grande. Então, ou seja, existe um gap, né? Um espaço entre compradores e vendedores. Isso pode atrapalhar bastante quem opera fluxo no day trade. Porque imagine o seguinte, você entra comprado numa operação e imediatamente você percebe que você errou. Se você quiser sair dessa operação rápido, muitas vezes você vai precisar pagar esse spread. Isso já começa a prejudicar a operação. Existe um segundo ponto que pouca gente comenta, viu? Nos mercados de índice, dólar e ações, muitas plataformas mostram quais corretoras estão operando no book, no Times and Trades. Ou seja, você consegue ver qual corretora está agredindo, qual que está absorvendo, quem que é o ativo naquele momento, se é o comprador ou vendedor. Isso ajuda muitos trades de fluxo a tentar identificar a atuação institucional. Só que nas commodities da B3, essa informação não é divulgada. Ou seja, o trader está olhando para uma tela muito mais limitada. É a tela cega. Você vê o volume negociado, mas você não consegue ver quem que está por trás desse fluxo. Isso reduz bastante a qualidade da leitura. E é aqui que entra uma parte polêmica. Muita gente pode ouvir tudo isso e concluir que o fluxo simplesmente não funciona para as commodities. Mas eu não acho que seja bem assim. O fluxo de ordens pode funcionar sim, só que normalmente não como uma ferramenta principal de análise. Nas commodities, muitas vezes o cenário começa de outro lugar. Pode começar com uma análise fundamentalista, análise de oferta e demanda, sazonalidade ou até mesmo análise técnica. Então, o trader já tem uma tese de mercado, ele acredita que determinado ativo pode subir ou cair, e nesse momento o fluxo pode ajudar em uma coisa muito específica, que é o timing de entrada. Ou seja, identificar o momento mais preciso para entrar na operação. Eu mesma já fiz uma operação assim no mercado de boi gordo recentemente. Era o contrato de novembro, o boi gordo estava com fundamento de alta, eu estava procurando uma oportunidade de entrada, já tinha feito a minha análise técnica, analisado o cenário do mercado e estava só esperando o ponto mais preciso para eu entrar. Foi quando apareceu um ponto de absorção de fluxo bem na região que eu queria. Então, ou seja, os vendedores estavam tentando empurrar o preço cada vez mais para baixo, mas tinha compradores absorvendo aquelas ordens. Foi exatamente ali que eu entrei na operação e essa operação acabou sendo uma operação muito boa. Mas o fluxo não foi a análise principal. Ele foi apenas o gatilho de entrada.
Esse aqui é um ponto importante. O fluxo de ordens é uma ferramenta muito micro. Ele mostra o que está acontecendo naquele exato momento do mercado. Só que uma boa entrada pode acabar virando um trade muito maior. Uma operação que começa olhando o fluxo pode acabar sendo carregada por dias ou até semanas, mas o fluxo em si normalmente não sustenta toda a tese do trade. Ele apenas melhora a execução, melhora o timing. Então, no final das contas, a pergunta não é se o fluxo funciona ou não. A pergunta correta talvez seja: para que tipo de mercado e para que tipo de operação funciona melhor? Em mercados extremamente líquidos, como índice dólar, ações, o tape reading pode ser uma ferramenta central. Já nas commodities, ele tende a funcionar muito melhor como uma ferramenta complementar, principalmente para melhorar o time de entrada dentro de uma análise maior. E entender essas limitações pode evitar muitas frustrações para quem tenta aplicar exatamente as mesmas técnicas em mercados completamente diferentes. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que fluxo de ordens realmente funciona para operar commodities? Ou você acha que ele funciona muito melhor em mercados como índice dólar e ações? Porque esse é um tema que sempre gera bastante discussão no mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais aprofundado sobre trading em commodities, aqui no canal tem vários vídeos onde a gente fala sobre análise fundamentalista, sazonalidade, análise técnica e também estratégias de especulação nesses mercados. Se você quiser ir um pouquinho mais a fundo nesse universo, existe também a nossa plataforma chamada Commodities em Foco. Lá dentro a gente tem um grupo de discussão no WhatsApp, a gente tem reuniões semanais, relatórios e tem uma plataforma com acesso a dados, cotações de commodities no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil. Além disso, você também tem acesso aos artigos e análises escritos por um dos maiores especialistas de commodities do Brasil inteiro. Se você quiser conhecer e assinar, o link do Commodities em Foco está aqui na descrição. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala justamente de conceitos unindo mercado financeiro com fundamentos do agronegócio e mercado físico. E a gente se vê no próximo vídeo.